gente? Muito bem, vamos lá então. Você já achou aí Provérbios 16:3? Eu gosto muito desses 3 primeiros versículos de Provérbios 16, porque a gente tem aí 3 perspectivas diferentes sobre nós, os nossos planos e Deus. Eu até preguei recentemente sobre isso, agora em 2021, no segundo semestre, nos últimos meses, não me lembro exatamente o dia, mas eu falei sobre cada um desses aspectos, né, dos nossos planos e Deus. Mas eu quero falar somente hoje sobre o versículo 3. Na verdade, a mensagem não vai estar baseada no texto que nós vamos ler, mas ele vai servir de uma porta de entrada para aquilo que eu vou trazer para a gente aqui hoje, que eu quero dividir com você, tá bom? Então diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Eu vou ler novamente. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Amém, gente? Então nós temos aí o livro da sabedoria divina, o livro de Provérbios, dizendo exatamente o que nós estamos fazendo nesses 12 dias da vitória. Nós estamos fazendo isso nesses dias, não estamos? Nós estamos pedindo a Deus para que Ele abençoe os nossos planos, para que a bênção de Deus venha sobre os nossos planos, projetos de vida, intentos, desejos do coração para este ano. Você recebeu esse folder aqui, não recebeu? Alguém não recebeu esse folder? Levante a mão. Alguém não recebeu? Se alguém não recebeu, você procure um dos nossos obreiros, que todo mundo pegou, né? E você escreveu aqui os seus pedidos, não escreveu? Eu escrevi os meus, as minhas metas, os meus propósitos, né, em cada uma dessas áreas aqui, 6 áreas importantes da vida. E você escreveu aqui o que você almeja, o que você espera, o que você deseja para 2022. Então eu quero te fazer algumas perguntas, baseado no que você escreveu aí nesse folder, tá bom? E queria convidar você a refletir sobre essas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: por que você está traçando esses objetivos diante de Deus, para a sua vida, para 2022, e entregando a Deus esses objetivos? Por quê? Qual que é o propósito? Porque quando você escreve as suas metas num papel, você está escrevendo a sua visão. O que é a visão? A visão é uma imagem do futuro que está dentro de você, certo? É uma imagem do futuro. Essa imagem do futuro, ela pode produzir paixão, se você realmente estiver comprometido com aquilo que você está escrevendo. Então, o porquê você tem a visão, seja de qualquer coisa que seja, qualquer área da sua vida, quando você tem uma visão, você tem que se perguntar: por que eu quero chegar naquele lugar? Por que eu quero atingir aquele objetivo? Por que eu quero atingir aquele alvo? O porquê é mais importante do que o onde. Onde é a visão, o porquê é o propósito. O porquê é mais importante do que o onde, porque é o porquê, é o propósito que dá razão, que dá motivo, que dá vida à visão, que dá significado à visão. Então, por que você está traçando esses alvos? Por quê? Você sabe responder essa pergunta? Se você não sabe responder essa pergunta, você tem que ir atrás da resposta. Ok? A segunda pergunta: esses alvos que você escreveu aí, eles estão alinhados? Eles estão alinhados com a vontade de Deus, com os princípios de Deus, com a vontade de Deus para a tua vida? Tudo que você escreveu aí está em consonância com a vontade de Deus expressa na palavra dele? Tem alguma coisa que você escreveu que está incongruente, que está em dissonância,
que contraria a vontade de Deus expressa na palavra dele? Você tem que responder essa pergunta. E em terceiro lugar, o quanto que você está comprometida com esses alvos, com essas metas, com esses objetivos que você escreveu e que você está trazendo para Deus. Você está de fato comprometido com o que você colocou aí no papel? Por que a gente está fazendo essa reflexão? Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas, elas podem traçar metas, objetivos, desejar coisas, escrever, e às vezes a pessoa está fazendo aquilo apenas para cumprir uma obrigação, porque ela tem que fazer. Bom, já que eu tenho que fazer, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Tem gente que pede coisa para Deus e até esquece que pediu. Sabe por quê? Porque a pessoa está pedindo algo para Deus que na verdade para ela não é importante, ou está pedindo algo para Deus que ela não está comprometida de fato com aquilo. É um desejo que a pessoa tem, ela tem clareza de que ela precisa daquilo na vida dela, ela tem entendimento que aquilo é fundamental e importante para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento intelectual, para a sua saúde emocional. Ela tem clareza disso, mas ela não está comprometida com aquilo que ela sabe, e muitas vezes ela escreve, como disse certa vez Jesus a respeito dos religiosos dos seus dias: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aquilo que você colocou nesse papel e você está apresentando para Deus, isso tem que estar no teu coração. Se estiver em conformidade com a vontade de Deus, se estiver alinhado com a palavra do Senhor, isso tem que estar no teu coração. Tem que ser algo significativo, relevante para você. E em segundo lugar, porque quando nós pedimos algo para Deus, a gente pede e a gente espera, não é isso? Quando você pede algo para Deus, você tem que pedir e você tem que esperar. Às vezes o nosso esperar, a situação, a circunstância, exige que a nossa espera seja uma espera passiva, porque não tem o que a gente fazer. Mas se você parar para pensar direitinho, você vai ver que a maioria das coisas que você pede para Deus, a sua espera tem que ser uma espera ativa. O que significa isso? Você pede para Deus, e enquanto você espera o que você pede, você não fica de braços cruzados, você arregaça as mangas e você vai agir, você vai atuar, você vai se movimentar para cooperar com Deus, para que aquilo que você pede para Ele, você ajude a Deus. Não que Deus, entenda, precise da nossa ajuda, não estou dizendo isso, mas muitas coisas que a gente pede para Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Pronto, agora estou usando um clichê, o nosso evangeliquez, né? Um clichê, né? Faça a sua parte, que Deus faça dele. Pode parecer um clichê, mas isso é uma verdade espiritual, em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. E é nesse sentido que eu estou dizendo que a sua espera tem que ser uma espera ativa. Você tem que fazer a sua parte, porque Deus não fará a parte que é sua, que cabe a você, Deus não fará no seu lugar. Então, eu quero convidar você nesse momento a pensar sobre essas áreas que nós colocamos aí. Você está com o seu folder aí? Eu vou começar pela família, tá bom? Vou começar pela família. Então veja aí, eu não sei o que você escreveu aí, mas eu imagino que você pediu coisas abençoadoras para a sua família. Eu imagino que você colocou aí e você pediu coisas para Deus que abençoam a sua família, que enriquecem de todas as formas a sua família. Imagino que você colocou coisas muito importantes aí. Mas eu quero te fazer essa pergunta: o quanto que você está comprometido com Deus? O quanto que você está comprometida com o que você escreveu e pediu a Deus
aí nesse lugar, nesse folder aí. Porque quando você pede algo para Deus, Deus espera que eu e você, quando pedimos algo para Ele, Deus espera que nós mesmos estejamos comprometidos com aquilo que estamos pedindo. Então, o quanto que você está comprometido, o quanto que você está comprometida com aquilo que você está objetivando para a tua família em 2022. Você pediu a bênção de Deus para a tua família? Eu tenho certeza que sim. Você está pedindo a bênção de Deus para a tua família. Mas o quanto que você está comprometido a ser uma bênção na tua família? Você está comprometido? Você está comprometida a ser uma bênção na tua família? Você lembra o que Deus disse para Abraão, quando chamou Abraão para começar através dele a nação de Israel? Deus disse para Abraão: Abraão, seja você uma bênção. Você está pedindo a bênção de Deus para a tua família, mas você está comprometido em ser uma bênção na tua casa? Você está comprometido, comprometida a ser uma bênção para a tua mulher, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, para a tua mãe, para o teu pai? Você tem que estar comprometido. A Bíblia diz exatamente qual que é o papel de cada um dentro da família. A Bíblia não deixa dúvidas. A palavra de Deus é muito clara. A Bíblia diz que os filhos devem honrar pai e mãe. A Bíblia diz que pai e mãe devem educar os filhos na palavra do Senhor e não irritá-los. O que significa não irritar os filhos? Significa o seu discurso estar alinhado com a tua vida, porque se você fala de Jesus, fala do reino de Deus, se você fala da verdade, se você fala da justiça, se você fala do amor e vive tudo o contrário, isso vai causar confusão na mente dos seus filhos, principalmente se eles forem pequenos. Pais, não honrem, não irritem os vossos filhos, diz a palavra do Senhor. Os filhos aprendem por imitação. O que os filhos estão imitando? O que os nossos filhos estão imitando? Os filhos imitam o palavreado, o vocabulário, o comportamento. Tem muita criança que está com problema na escola, com rendimento escolar baixíssimo, um comportamento agressivo na escola, um comportamento rebelde na escola, e a culpa muitas vezes recai sobre a criança, que ela tem um problema, ela tem uma dificuldade, uma deficiência para aprender o conhecimento, e muitas vezes o problema está vindo de casa, por causa de toda a agressividade que a criança está vendo entre o papai e a mamãe, as brigas, as discussões constantes. Você pai, você mãe, está comprometido em ser uma bênção na vida do teu filho? Maridos e esposas, estamos comprometidos em ser uma bênção na vida um do outro? Marido, você está comprometido em amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, provendo as suas necessidades? E quando a gente fala de necessidade, não é só necessidade de despensa da cozinha cheia, a geladeira cheia. Não, a Bíblia diz que Jesus, Paulo diz lá, comparando marido e Jesus e marido, ele diz que Jesus, ele alimenta a sua noiva, que é a igreja, ele cuida, ele protege. Uma mulher, por mais independente que ela seja, e hoje as mulheres, cada vez mais elas são dependentes financeiramente, intelectualmente. A mulher hoje não precisa de homem para sobreviver. Mulher hoje não casa porque ela precisa de alguém que sustente ela. Isso é coisa do passado, isso cada vez menos existe, né? Então, isso recai sobre nós maridos, ainda mais estarmos comprometidos com o que diz a palavra de Deus. Você ser o provedor do lar, não só de coisas materiais, mas de afeto, de carinho, de amor. É o seu papel, marido, fazer isso. Você está comprometido com isso? Você, mulher, está comprometida em ser uma bênção na vida do teu marido, e não ficar competindo com ele pela liderança do lar, para ver quem fala mais alto, quem fala por último? Ser auxiliadora, ser ajudadora do teu marido? Mulher, você está comprometida com isso? Ah, Deus muda o meu marido, ah, Deus muda o meu filho, ah, Deus muda a minha esposa, ah, Deus muda. O quanto que nós estamos comprometidos com a mudança que tem que começar dentro de nós. Às vezes a mudança tem que começar dentro de nós.
Às vezes o pai e a mãe é crente, o filho está desviado, o filho não quer saber de Jesus. E às vezes Deus quer começar a mudança no coração desse pai, dessa mãe que é crente. A mudança tem que começar ali. Mas porque a gente acha que é crente, que o problema não está com a gente. Mas às vezes o problema está começando em nós, né? Então é isso. Estamos comprometidos em ser uma bênção. Estamos comprometidos em fazer o que nós escrevemos lá para o Senhor. Em segundo lugar, as finanças. Você sabe que dinheiro é um dos maiores pontos de conflito entre os casais, né? Nas famílias. E isso é algo tão importante que no nosso curso de noivos eu reservei um capítulo, um encontro para eu conversar com os noivos exclusivamente só sobre dinheiro. A gente fala sobre a maneira de Deus, né, de lidar com o dinheiro, os princípios bíblicos da administração financeira. A gente fala sobre que não deve haver segredos entre o casal, entre marido e esposa, porque você sabe que tem mulher que esconde do marido quanto ela ganha, né? Você sabe disso. Aqui na Viver em Cristo não, graças a Deus, né? Que aqui na Viver em Cristo tem marido que não esconde o olerite da esposa. Graças a Deus que aqui na Viver todos os casais não tem segredos financeiros entre marido e esposa. É tudo às claras, né? Porque tem casamento por aí que quando o marido e a esposa começam a esconder quanto ganha, a promoção que ganhou, um dinheiro extra que recebeu, isso denota um problema muito maior do que simplesmente não dizer, né? A omissão. Mas isso denota algo muito mais grave, que é a perda da confiança no relacionamento. Então é algo que transcende a questão econômica, financeira do dinheiro. Isso atravessa diretamente a questão da confiança. E quando o casal perde a confiança um no outro, ali tem uma brecha espiritual. Tem uma brecha. E o inimigo está entrando. E por que um casal esconde do outro, né? Comprou o que gastou, o que ganhou. Porque geralmente o outro está fazendo alguma coisa errada. Quem esconde, está escondendo de alguém, do outro, que é um mau administrador. De repente já sujou o nome da esposa, né? Usou o nome da esposa, aí foi lá e nome da esposa no SPC, no Serasa. Aí a quebra da confiança. Como que se resolve isso? Aquele que não sabe administrar, aprender a administrar. E aquele que está escondendo, deixar de esconder. É assim que se resolve, não tem outro jeito, é muito simples, é fácil, né? Então, é isso. Então, o quanto que você está comprometido com o que você escreveu e pediu para Deus, para a tua vida financeira. Eu tenho certeza que você colocou aí: Senhor, eu quero prosperar, quero ter aumento, quero progredir na minha profissão, porque o dinheiro vem do trabalho, né? É assim que a gente entende. O dinheiro vem do trabalho. Então, tenho certeza que você colocou aí que você quer prosperar profissionalmente, você quer crescer no seu trabalho, você quer ter promoção, você quer que o teu negócio evolua, cresça, você quer que você pediu para Deus para que Ele envie clientes, que os teus fornecedores não pisem na bola com você. Tenho certeza que você pediu muita coisa nessa direção aí, mas você está comprometido com o que você pediu para Deus? Você está comprometido em trabalhar? Olha o que diz Efésios 4:28: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Tem que estar comprometido com o trabalho. Seja generoso e não avarento, Provérbios 11:24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E a administração do dinheiro. Olha o que diz Provérbios 21:20, numa outra tradução: o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa.
mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Então olha só, esses 3 versículos que eu li falam de trabalho, fala de generosidade e fala de investimento. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Se você não trabalhar direito, e a Bíblia diz que você tem que fazer tudo com amor, e no seu trabalho você tem que fazer como se estivesse fazendo para Jesus. É o que Paulo fala lá na sua carta aos Colossenses, na sua carta aos Efésios. Seja você o empregado, seja você o patrão, você tem que fazer o melhor, e fazer com amor, e fazer com alegria, e trabalhar, e dar o seu melhor. Você tem que ter um coração generoso para dar, e ter um coração sábio para guardar e investir. Tem que ter esse equilíbrio, porque tem gente que esbanja e não guarda, tem gente que guarda porque é avarento e não sabe gastar. Então tem que ter um equilíbrio, é isso que a Bíblia está falando. Quando você junta Provérbios 11, 24 e Provérbios 21, 20, é o equilíbrio entre a generosidade e você saber investir, guardar, certo? Você está comprometido com tudo isso? Você está comprometido? Você sabe administrar o teu dinheiro? Você sabe para onde vai o teu dinheiro? Assim que o seu dinheiro que você recebe, você sabe para onde está indo? Você tem controle disso? Ou as tuas finanças é um ralo sem fundo, você não tem controle nenhum? Gente, dinheiro é disciplina. Dinheiro é disciplina. Você tem que ter disciplina. Talvez você não tenha aprendido isso lá com teu pai, com a tua mãe. Eu não sei quais são as crenças que você tem sobre dinheiro, sobre o gastar, sobre o guardar. Quando 2 pessoas com educação financeira completamente diferente se casam, isso é um problema sério para muitos casamentos. É por isso que a gente trata disso no nosso curso de noivos, né? Certo? A Bíblia fala de integridade e honestidade. Olha só, Provérbios 15, 6. Na casa do homem direito há muita prosperidade. Ou seja, o que é o homem direito? É o homem justo, é o homem correto, é a pessoa íntegra, é a pessoa que paga suas contas em dia, é a pessoa que quando pega emprestado devolve. Na casa dessa pessoa há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quem são os maus? São os desonestos, são aqueles que não pagam, são aqueles que pegam emprestado e não devolvem, né? Se apropria das coisas dos outros, como se fosse delas, né? E a Bíblia fala do dizimar e ofertar. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja, gente, tudo que eu estou falando aqui é a sua parte, e a parte de Deus em contrapartida, como resultado da parte que você faz. Você está comprometido em colocar em prática todas essas verdades da palavra do Senhor? Você está pedindo bênção para a tua vida financeira, não está? Mas você está comprometido em fazer tudo isso, em obedecer esses mandamentos, esses conselhos de Deus para a tua vida? Em terceiro lugar, a saúde. Eu tenho certeza que você colocou aí no teu folder, né? Aí na sua lista de coisas que você está pedindo para a tua saúde, que você está pedindo muita saúde para a tua família, saúde física, saúde mental, saúde emocional. Porque quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de a ausência de doença. A gente não está falando só de ausência de doença. Porque às vezes a pessoa não tem nada, mas ela não é saudável. Você conhece gente assim? Clinicamente ela não tem nada, mas não é uma pessoa saudável. Porque emocionalmente ela é desajustada. Então ela não é, na verdade, saudável. Porque ela precisa cuidar da sua saúde emocional. E a Bíblia fala muito sobre saúde emocional. Porque não existe saúde emocional sem uma espiritualidade emocionalmente saudável. Tem muito crente, irmãos, que aparentemente é cheio do Espírito Santo, né? Porque fala em língua estranha, profetiza, né? Quando ora e quando fala com fervor, com autoridade, a pessoa tem carisma. Tem um monte de crente assim, irmãos, em todas as igrejas, seja qual for. Tem um monte de crente, irmãos, que você olha assim e fala: puxa, aquele irmão é cheio do Espírito Santo.
Porque quando ora, quando prega, quando fala com fervor, às vezes você vai ver o sujeito cheio de desajuste emocional. Não tem uma emocionalidade saudável, cheio de problemas de autoestima, de amor próprio. Às vezes a pessoa é narcisista, egoísta, tantos problemas emocionais, de não se aceitar, de não se gostar. Às vezes o ministério, o trabalhar para Deus é uma compensação emocional, e eu vivo dizendo isso, que o ministério não deve servir na tua vida como uma terapia, como algo terapêutico, para você suprir necessidades emocionais que você tem. Ministério não é para isso. Ministério não é para você se sentir bem. E se você não tiver aquilo, o mundo acaba para você. É óbvio que quando você tem um ministério, você tem que amar o que você faz. Você tem que gostar do que você faz. Mas o ministério não é para você tratar de problemas emocionais e psicológicos que você tenha, problemas existenciais que você tem. O ministério não é para isso. Se você tem esse tipo de problema, vai buscar ajuda psicológica, vai buscar cura em Deus. Não usa o ministério para isso. Sabe por quê? Porque o dia que o teu pastor chegar para você e falar assim: olha, você não é mais líder desse ministério, a gente entende que está na hora de colocar outra pessoa no teu lugar. Entendemos que o teu ciclo acabou. Sabe o que acontece na vida dessa pessoa? O mundo dela desmorona. Aí ela sai falando mal da igreja, diz: eu não piso mais nessa igreja, né? Alguns até se desviam. Por quê? Porque estava usando o ministério como uma muleta existencial, psicológica, emocional. E aí a decisão do pastor se mostra a mais acertada que ele podia ter, porque Deus estava mostrando que a pessoa estava ali pelos motivos errados. Por mais talento que a pessoa tenha, capacidade, gente, talento, capacidade não é o mais importante. Carisma, o mais importante é o coração. Eu até juntei aqui, né? Ministério e saúde, né? Você tem que buscar saúde mental, saúde emocional para você. E uma das formas de você fazer isso é você se aproximando do Senhor, é você praticando a gratidão, ser grato a Deus por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Ele está fazendo hoje na tua vida. E cuidar do teu corpo, né? A Bíblia fala sobre isso. Daniel, quando ele se recusou a comer lá a comida do rei da Babilônia, seus amigos, aquilo era para uma questão espiritual, mas também aquilo abençoou ele fisicamente. Você vai lembrar que Daniel, naquele jejum, ele e os seus amigos ficaram mais fortes fisicamente. Você lembra disso? É óbvio, porque quando você cuida do teu espírito, você está procurando cuidar da tua vida de uma forma integral, você vai também colher saúde para o teu corpo, né? Então, a ciência, ela tem comprovado cada vez mais, irmãos, que a nossa saúde, ela está intimamente ligada a dois fatores importantes. Há dois fatores importantes: a alimentação e a atividade física, tá? E isso é algo muito importante, porque a gente está falando de estilo de vida, né? Estilo de vida. A tua saúde está ligada à alimentação e à atividade física. O pastor Eduardo Rios pregou aqui esses dias, ele falou uma grande verdade, né? Essa é a época do ano em que as academias faturam para o ano todo, né? E a pessoa fala: não, agora em janeiro a coisa vai ser para valer, né? Agora em janeiro, acabando esses panetone que a gente comprou na promoção, tudo pela metade do preço, acabando esses panetone, acabou esse negócio aqui em casa, hein? A gente vai pegar firme agora, não é assim? Mas isso é algo muito sério, irmãos. É algo muito sério. A gente tem tanta informação,
tanta informação sobre como ter uma vida mais saudável, e a gente não faz. Então não adianta a gente pedir para Deus saúde se a gente não está fazendo a nossa parte, se a gente não está se cuidando, se a gente está dormindo mal. O sono também é importante, alimentação, atividade física, tudo isso é importante para a nossa saúde. O que você colocou aí na sua área intelectual? O que você colocou aí? O que você escreveu, né? Para a sua vida intelectual? O quanto que você está realmente comprometido com o que você escreveu e pediu para Deus em favor da sua intelectualidade? Quando a gente fala de intelecto, a gente está falando da faculdade de compreender, a gente está falando de inteligência, a gente está falando de entendimento, a gente está falando de mente, a gente está falando de crescimento e desenvolvimento intelectual. E isso hoje é muito importante, né? Se você não é o mais importante, mas é importante, porque se você quer crescer profissionalmente e até ministerialmente, você precisa crescer intelectualmente. Repito, não é o mais importante, mas é uma área importante da vida. O estudo, você se aprimorar, você aprender coisas novas, o quanto que você aprecia o novo. Quando eu falo novo, eu estou falando o novo que Deus aprova, né? Porque tem o novo que Deus desaprova. Estou falando o novo que Deus aprova. O quanto que você está aberto para aprender coisas novas. Olha o que diz Eclesiastes, gente. O livro de Eclesiastes diz que o lenhador que não para afiar o seu machado, ele tem dificuldades no seu trabalho. O que significa parar para afiar o machado? Significa você parar para aprender, parar para se aperfeiçoar, parar para crescer. O que é o lenhador que não para afiar o machado? É aquele sujeito que está ali tocando o seu trabalho, fazendo o seu trabalho, seja profissional, ministerial, não importa. E ele está achando que está bom do jeito que está. Só que o machado ele vai perdendo corte. Por quê? Porque ele não se atualiza, ele não se recicla, ele não aprende coisas novas. E aí ele vai ficando para trás, ele vai sendo ultrapassado, porque não quer parar para afiar o machado. Qual área da tua vida hoje você precisa parar para afiar o machado? Durante essa pandemia, você aproveitou a pandemia, já que você teve que ficar em casa, nesses 2 últimos anos, agora cada vez menos, graças a Deus, né? E vamos orar para que essa nova onda aí não avance em nome de Jesus. Você aproveitou esse tempo para ler? Quantos livros você leu? Você ficou só maratonando série da internet? Quantos livros você leu? Quantos cursos você fez? Quanta coisa nova você aprendeu? Gente, eu aprendi tanta coisa nova nessa pandemia. Tanta coisa nova, aprendi coisas que eu não sabia, desenvolvi habilidades que eu não tinha. E digo para você, olha, agora eu chego a uma conclusão que eu deveria ter aproveitado até melhor esse tempo. Devia ter aproveitado mais. Estava fazendo uma pós, acabei aproveitando para fazer meu TCC. Falei, agora é o momento. Me afundei naquele negócio ali, mergulhei naquilo ali, agora é a hora. Foi como uma bênção de Deus, porque estava tudo aprisionado em casa, logo no começo da pandemia, lá em março de 2020. Então, gente, é isso. Você está pedindo para Deus, Deus, eu quero crescer em conhecimento. Tá, mas você está fazendo por onde? Né? A Bíblia diz que Deus colocou em nós a mente de Cristo. Deus colocou na gente a mente de Cristo. Que Deus, Ele, por meio do seu poder, por meio do Espírito Santo, Ele faça a gente pensar a vida como Deus pensa. Que a tua mentalidade, a minha mentalidade, a nossa mentalidade, seja como a mentalidade de Deus. Olha o que Paulo diz
aos Romanos 12, versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Vou repetir essa frase: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Mudança da mente significa mudança na forma de pensar, mudança na maneira de pensar. Tudo isso que eu estou falando aqui, família, dinheiro, tudo isso que eu estou falando aqui de saúde, tudo isso que eu estou falando tem a ver com mentalidade. Tem a ver com mentalidade. Você tem uma mentalidade a respeito de tudo isso que nós estamos falando aqui, que são as suas verdades individuais. A gente pode chamar isso de crença. E se você tem uma mentalidade errada, uma forma de pensar, uma crença errada, você vai viver de um jeito errado. Eu já tive a oportunidade de aconselhar pessoas, uma pessoa inclusive, que ela tinha um problema hormonal, e isso estava acarretando problemas no seu casamento, na sua libido sexual, no seu humor. E a pessoa começou a tomar o remédio, e os seus hormônios ficaram tudo reguladinho, e ela ficou bem, a pessoa ficou bem. E aí sabe o que aconteceu? Ela ficou com uma crise de consciência diante de Deus, porque ela achava que Deus estava chateado com ela, Deus estava irado com ela, Deus estava descontente com aquela pessoa, porque ela não teve fé o suficiente para crer que Deus podia curá-la, ao invés de ela usar os recursos dos medicamentos. Eu falei para aquela pessoa: mas o que você está falando não tem sentido, porque se a gente for viver de acordo com essa sua mentalidade, com essa tua crença, com essa tua forma de pensar, então a gente vai ter que fazer o seguinte: olha, chegou segunda-feira, ninguém sai para trabalhar, vamos ficar em casa orando o dia inteiro, buscando a Deus em jejum, ninguém trabalha, ninguém produz, porque se a gente sair para trabalhar, a gente está dizendo para Deus que a gente não tem fé, que Deus vai enviar os corvos, Ele vai enviar os mantimentos, Deus vai levantar pessoas para enviar a cesta básica para a gente. Esse é o raciocínio. Eu falei: o que você está falando não faz o menor sentido. Será que Deus não está usando esse médico? Será que Deus não está usando essas medicações para abençoar a tua vida como você está sendo abençoado? Aí sabe o que a pessoa fez, gente? A pessoa não acatou o conselho de Deus. A pessoa parou de tomar as medicações, os problemas voltaram, a pessoa acabou se divorciando, e aquilo afetou a vida íntima, afetou o humor dela. Deus havia mostrado o caminho, Deus havia mostrado a porta, mas ela não aceitou o recurso que Deus enviou. Tudo por causa do que, gente? Por causa de mentalidade. Por causa de mentalidade, forma de pensar. Ignorância espiritual. Então a gente tem que pedir para Deus que Ele mude a nossa forma de pensar a respeito do dinheiro, a respeito da família, a respeito de paternidade, de maternidade, filiação, relacionamento, ministério. Será que a nossa forma de pensar é a forma de Deus pensar tudo isso? Intelecto, até aqui Deus quer trabalhar na nossa vida. E o ministério? O que você colocou aí no ministério? Quando a gente fala de ministério, gente, a gente está falando de serviço, porque a palavra ministério significa serviço, e a palavra ministro significa um servo. Quando a gente ouve essa palavra ministro, o que soa para a gente é algo assim ligado à pomposidade, né? A autoridade, o ministro, não é verdade? Mas ministro significa servo, quase um escravo. Ministro vem do grego rupereta, que lá no grego antigo, rupereta era aquele remador do navio, mas não o remador que ficava na parte mais baixa do navio. E quando o navio afundava, o rupereta era o primeiro a afundar. Então daí, esse termo do grego antigo, rupereta, passou a ser aplicado, utilizado
qualquer tipo de serviço que se presta ao outro. Então, quando a gente fala de ministro, de ministério, a gente está falando de serviço prestado a alguém. A gente não está falando de alguém que exerce autoridade e é rodeado, ladeado por um monte de gente que está servindo ele. Sabe, irmãos, eu tenho que parar e me perguntar: por que eu quis ser um pastor? Por que eu quis ser um pregador do evangelho? Porque eu quero estar rodeado de gente que me serve? De gente que fica me dando tapinha nas costas? Por que eu quero ser um pastor? Porque às vezes a gente é muito jovem e a gente tem uma visão de profissões ou de ministérios na igreja, profissão fora, né, e de ministérios dentro da igreja. A gente tem um estereótipo, né? Às vezes o jovem quer ser um advogado. Por quê? Porque ele acha bonito, né? O advogado, ele passa pelo fórum, aí ele vê lá as advogadas, né? Todas chiquetosas, né? De terninho, né? Aquela coisa toda, né? Os advogados de terno e gravata. Então ele fala: eu quero ser um advogado. Mas o cara nunca leu um livro na vida. Como que é ser um advogado se não gosta de ler? Não é verdade? Eu quero ser médico, né? Porque aquela coisa do médico, o estereótipo, vê sangue e desmaia. Como que vai ser médico? Não dá, irmão. Eu quero ser engenheiro, porque é bonito, né? O engenheiro. Olha, eu tenho um tio meu que é engenheiro. Não sabe fazer uma equação do segundo grau, não sabe fazer uma conta de dividir. Como é que vai ser esse negócio, gente? Né? Então tem aquela coisa do estereótipo, não é verdade? Eu quero ser um pastor. Por quê? Gente, o pessoal vê a gente aqui em cima, acha que é fácil ser pastor. Acho que é fácil chegar aqui, pregar, dar paz ao Senhor, abrir a Bíblia, falar um pouco das coisas de Deus. Ser pastor não é brincadeira não, gente. Ser pastor não é fácil não. Chegar onde a gente chegou, não é fácil não. Não é brincadeira não, gente, isso aqui. Eu quero ser pastor, por quê? Porque às vezes a pessoa, como já falei aqui, tem uma necessidade, né, de ser visto, de ser aplaudido, né, de estar em evidência. Tem uma necessidade. Você não pode ser pastor, qualquer coisa que você queira fazer na obra de Deus, por essa necessidade, porque já está começando errado. Vê lá o que Pedro fala aos pastores em 1 Pedro capítulo 5. Primeiro ele fala assim: eu que sou pastor como vocês, presbítero como vocês. Porque presbítero e pastor é tudo a mesma coisa. São títulos intercambiáveis. Bispo, pastor e presbítero. Significa a mesma coisa. As palavras têm significados diferentes, mas se referem no Novo Testamento ao mesmo ofício, que é o pastoral. Pedro diz ali, você quer ser pastor? Então pastoreie, não por obrigação, mas de boa vontade, de coração. Não por dinheiro, não por sorte da ganância. Não por obrigação, mas com o coração livre. Está lá, Pedro diz lá as motivações. As qualificações para o pastorado, 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, junta as duas listas que Paulo coloca lá, você vai ter 20 qualificações para o ministério pastoral. 20 qualificações que o pastor tem que ter para ser pastor. Saber pregar é só uma delas. Só uma delas. Saber pregar é só uma delas. As outras qualificações são qualificações espirituais, morais, de testemunho, de família, de vida com Deus, né? E a primeira coisa que a gente vê quando vai consagrar alguém, o cara sabe pregar. Mas daí, é uma dentre 20. Não é uma qualificação importante? Muito importante. Mas é apenas uma entre 20 qualificações. Então, ministério, gente. É óbvio que eu não estou falando do ministério pastoral aqui. Eu estou falando tudo que a gente pode fazer na obra de Deus. Estou abrangendo todos os ministérios. Tudo que é feito na igreja do Senhor. Amém? Então, é isso, nós temos que ter uma motivação correta. A primeira coisa é ter uma motivação correta. É o que Pedro fala aos pastores em 1 Pedro 5,2. Cuidem bem do rebanho de Deus, que Deus lhes deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Nós temos que
ter comprometimento com o nosso crescimento, pelo crescimento individual do corpo, né, de cada um dentro do corpo. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 31. Busquem com dedicação, zelo, os melhores dons. Né? Então você tem que estar comprometido. O que você está pedindo para Deus aí? O que você escreveu aí? Você colocou assim: Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida. Usa a minha vida, Senhor, para levar a tua palavra, para ganhar almas para o reino de Deus. Foi isso que você pediu para Deus? Senhor, usa-me. Primeiro, a tua motivação tem que ser correta. Segundo, busca os melhores dons. E os melhores dons não são aqueles que te põem em evidência. Ministério não é para a tua glória, não é para o teu engrandecimento. Ministério, gente, é para o bem da coletividade da igreja. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Manifestação do Espírito aqui significa dom, capacitação espiritual, visando ao bem comum. Por que Deus deu para você o dom da pregação, o dom do ensino, o dom de aconselhar, o dom de cantar, de tocar um instrumento, o dom de presidir um ministério? Por que Deus te deu esse dom de administrar o dinheiro da igreja? Isso também é dom. Por que Deus te deu o dom de recepcionar pessoas? Até exortar é dom. Exortar não é você ficar dando bronca nos irmãos, ficar brigando com as pessoas. Exortar é você se colocar do lado para ensinar, né? Admoestar com amor. Por que Deus te deu esse dom de zelar pelas coisas do Senhor? Porque isso é dom, gente. Tem gente que tem dom de arrumar tudo isso aqui, de limpar, de deixar tudo organizado. Isso também é dom. Por que Deus deu esse? Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, né? Que o Espírito Santo é Ele que distribui os dons, né? Conforme Ele quer para cada um. Por que Ele fez? Por que Deus faz isso? Para o bem comum. Para o bem comum, para que o corpo seja edificado, para que o teu irmão seja edificado. Deus não te deu um dom para que você seja alvo de aplausos, para que você seja alvo da glória humana. Deus te deu um dom para que o outro seja abençoado. É isso que você tem que ter no teu coração aí, certo? E cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla. Por quê? Porque o mundo gospel, gente, cada vez mais se distancia daquilo que é o evangelho verdadeiro na Bíblia. O mundo gospel muitas vezes é o mundo do aplauso, é o mundo do show business, é o mundo do estrelato, é o mundo dos 10 mais. E isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Então não fique vislumbrado não com o que você vê aí no mundo gospel. Fique esperto. Você está buscando ministério, buscando servir. Volte os seus olhos para os evangelhos, para Jesus, para os apóstolos, para o Novo Testamento. Entendo que é o coração de um servo, de uma serva de Deus. Certo? É a tua responsabilidade. Você tem que estar comprometido em manter a chama acesa de Deus dentro de você. Timóteo estava meio desanimado. Isso pode acontecer, acontece comigo. Acontece com qualquer servo de Deus. Aconteceu com Timóteo, aconteceu com Elias. Às vezes a gente está meio desanimado e aí a gente tem que correr para o Espírito Santo. E Timóteo estava assim. E Paulo escreveu para ele e disse: Timóteo, reavive o dom de Deus que está em você. Outra tradução para reavivar está escrito: conserve vivo o dom de Deus que você recebeu. Outra tradução diz ainda: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. O termo que Paulo usa no grego significa literalmente você assoprar as brasas que estão se acabando. Sabe quando você está fazendo churrasco e o carvão está se apagando? Você pega uma tampa de Tupperware, você fica abanando, não é isso? Aí o fogo, não é isso? É essa figura que Paulo está usando aqui. A gente tem que mexer as brasas dentro da gente. A gente tem que assoprar, certo? E olha que é uma ação que Timóteo tinha que
que realizar. Não era uma ação de Deus, era uma ação de Timóteo. É óbvio que era uma ação em direção a Deus, que envolve busca, oração, uma motivação interna, e aí vem a resposta de Deus, certo? Porque nós não somos a fonte do fogo, a fonte do fogo é Deus, a fonte do poder é Deus, Ele é a fonte, não somos nós. Nós somos apenas o instrumento que Deus usa, amém? E para a espiritualidade, o que você pediu para Deus aí? O que você pediu para o Senhor em espiritualidade? A gente entende e acredita que não existe verdadeira espiritualidade sem Jesus. Não existe. Muito se fala sobre espiritualidade nesse mundo afora. E é possível que alguém exerça espiritualidade a seu modo, do seu jeito, do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista bíblico, não existe espiritualidade sem Jesus. Porque nós fomos criados por Deus, e Deus enviou Jesus, o seu Filho, para nos conectar novamente com Ele, para nos religar a Ele, para restaurar a nossa comunhão com o nosso Criador. E somente Jesus pode fazer isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não existe verdadeira espiritualidade sem Jesus. E eu deixei espiritualidade por último, por quê? Porque todas as áreas da nossa vida dependem dessa área que é a mais importante de todas, que é a nossa vida com Deus. Porque quando a gente fala de espiritualidade, estamos falando de relacionamento com Deus. Não estamos falando de religiosidade, porque é uma diferença enorme, gigantesca, entre espiritualidade e religiosidade. O que é religiosidade? É a pessoa cumprir rituais religiosos. Um crente pode ser religioso, ele vem na igreja todo domingo, não é isso? Ele ora antes de comer, mas não significa que ele está vivendo em intimidade com Deus. Não significa que ele está nutrindo vida com Deus. Até um obreiro pode ser uma pessoa religiosa. Ele está trabalhando para Deus, mas não está fazendo uma jornada com Ele. Não está perto de Jesus. Não está íntimo do Espírito Santo. Então há uma diferença. Então o quanto que você está realmente comprometido em seu relacionamento com Deus. E aqui a gente está falando de coisas tão básicas da fé e tão simples, que é a oração. Fazer aquilo que Jesus falou: entra no teu quarto e ali a sós você vai falar com Deus. É leitura da palavra. Você tem que ter 3 relacionamentos com a palavra. Você tem que ler a palavra, você tem que meditar a palavra e você tem que praticar a palavra. Isso aqui já dá uma mensagem de 3 tópicos e dá para falar 1 hora só sobre isso. Então, com a palavra de Deus você tem que ter um triplo relacionamento: leitura, meditação aqui entre estudo e prática da palavra de Deus. Tudo isso envolve espiritualidade, gente. Obedecer os mandamentos do Senhor, estar na igreja, estar no meio do povo de Deus, isso é bíblico. Hebreus 10, 25, não deixem de congregar como é costume de alguns. Gente, lá no século I da igreja já existiam os desagrejados. Lá no primeiro século da igreja já tinha gente na internet dizendo: eu sou a igreja, a minha igreja está em casa, eu não preciso de pastor, não preciso de templo, não preciso de irmãos, não preciso. Então, por favor, se você pensa assim, se você está na tua casa e pensa assim, por favor, não diga que você é a igreja. Invente um outro nome para esse cristianismo adulterado. Porque igreja significa, no grego eclésia, significa justamente ajuntamento de pessoas. Eclésia significa assembleia, congregação, chamados para fora. O nome eclésia, da onde vem igreja, significa coletividade, ajuntamento de pessoas. Jesus disse: eu tenho a minha igreja. Então como o camarada está em casa sozinho e fala que é igreja? Não é igreja. A igreja é um conjunto de pessoas.
É uma coletividade de pessoas unidas na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo sangue de Jesus. Chama isso, tentem dar um outro nome para isso aí, mas não é igreja. Igreja está junto, como nós estamos aqui, ó. Está entendendo? E isso também depende da nossa espiritualidade. O quanto que nós estamos comprometidos com a comunhão, com a oração, com a palavra, com a obediência. Quanto que nós estamos comprometidos. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5. Ele fala assim: não apaguem o espírito. E quando a gente lê esse texto, que é muito conhecido da gente, a gente pensa assim, não apagar o espírito. A gente imagina o seguinte, que o Espírito Santo, ele pode ser diluído, né? Ele pode sumir dentro de nós. Mas o termo usado por Paulo no grego para apagar significa não atrapalhe a ação de Deus em você. Olha que interessante. Não apagar o espírito significa literalmente, nas palavras de Paulo, o termo que ele usa no original significa literalmente você não atrapalhar a ação do Espírito Santo na tua vida. E como que a gente atrapalha a ação do Espírito Santo na nossa vida? Quando desobedecemos, quando pecamos, quando não damos ouvidos à voz de Deus, quando nos distanciamos do Senhor. Então, o que isso significa? Se eu posso atrapalhar, eu posso ajudar, certo? Eu posso cooperar. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, quando você está comprometido com a tua espiritualidade, você faz de tudo para não atrapalhar a ação do Espírito na tua vida. Porque quando o Espírito Santo age na tua vida, isso te traz crescimento espiritual. Você é usado pelo Senhor. Você tem experiências com Deus. Amém? Mas você tem que estar comprometido. Então, meu querido, minha querida, o quanto que você está comprometido com tudo que você pediu para Deus aí? Quanto que você está comprometido com a tua família, com tuas finanças, com tua saúde, com a sua vida intelectual, com o ministério, com o servir a Deus, aos irmãos? Jesus quer usar a tua vida. O quanto que você está comprometido, comprometida com tua vida espiritual, com o teu relacionamento com Deus. Veja que eu mostrei para você, pela palavra de Deus, que em cada área importante da vida nós temos um papel a cumprir. Tem a nossa parte. E quando você pede algo para Deus, você tem que estar comprometido com a tua parte. Porque se você está pedindo algo para Deus aí, se você escreveu alguma coisa e você não está comprometido com aquilo que cabe a você, como que você vai alcançar as tuas metas, os teus objetivos no Senhor? Você tem que estar comprometido, comprometida em fazer a tua parte, para que a bênção de Deus venha sobre você, para que você alcance a tua meta, o teu objetivo em cada uma dessas áreas da sua vida. Não vai ser fácil, você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar desafios, você vai encontrar possivelmente dificuldades, certo? Porque uma vida espiritualmente bem sucedida, ela não acontece no piloto automático. Você aperta um botão, pronto, agora as coisas vão acontecer. Não se iluda, irmão, não é assim não. Porque você escreveu no papel aí, no folder, os seus objetivos, e você está trazendo aqui bonitinho, né? Você vem aqui no altar, né? Traz, vamos orar, pronto, já está ligado o piloto automático, não precisa fazer mais nada. Está no piloto automático, já levei os 12 dias, levei nos 14 cultos dos 12 dias, já está escrito, já está orado, abençoado, vou jogar ali na urna, agora o Espírito Santo manda ver. Não é assim não, gente. Não funciona assim não. Porque se você escreve pedido de oração e põe lá e esquece o que você pediu, não está nem aí comprometido com a tua parte, sabe o que se transforma o seu pedido? Vela de crente. Vela de crente, irmão. E quem acende vela faz isso, né? O pessoal acende a vela, vira as costas para a vela, agora se vira aí. Oh meu Deus, dá-nos sabedoria. Amém, gente? Então você precisa, eu preciso, nós precisamos estar comprometidos com o que pedimos para Deus. Já parou para pensar, gente? Quanta coisa a gente pede para Deus e na verdade a gente não está nem comprometido com aquilo. A gente pede porque todo mundo pede. A gente não sabe nem por que está pedindo. A gente pede
Às vezes até esquece o que pediu para Deus. Até esquece, gente. E tem coisas que a gente nem pede para Deus, a gente pensa, deseja no coração e Deus vai lá e dá. É assim? Já teve essa experiência? Você só pensou, Deus foi lá e deu. Tem coisa que você pede para Deus, esquece, e Deus fala: pediu para quê? Não está nem comprometido com isso, nem lembra do que pediu, não é verdade? Então, o comprometimento é o que te leva a você fazer a sua parte, ok? Agora, é óbvio, gente, que a nossa parte não exclui Deus, porque Deus é a fonte da bênção, amém? Ele é o doador da bênção, e tudo que Ele nos dá, porque em grande parte, ou em certa parte, é a nossa semeadura, quando recebemos a colheita, não é por merecimento, é por graça, porque tudo é graça de Deus, amém, na nossa vida. Eu quero terminar lendo o Efésios 3:20, Paulo diz assim: toda glória seja a Deus, que por meio do seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pede ou pensa, conforme o poder dEle que atua na tua vida. Amém? Convido você a ficar em pé nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. E quero chamar você já aqui à frente, você que está comprometido com o que você escreveu aí. Vem aqui à frente, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Você que tem estado comprometido com seus pedidos durante esses dias, você que tem vindo todos os dias da campanha, pode vir à frente. E talvez você que não está fazendo a campanha, você não está vindo todos os dias, mas você fala: pastor, eu quero receber oração. Pastor, é só para quem está vindo na campanha? Não, meu filho, Deus, a misericórdia de Deus é muito grande, gente. A misericórdia de Deus é muito grande. Você não está fazendo a campanha, quer receber oração? Venha, mas venha com fé, venha crendo. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, e você quer entregar a tua vida para Cristo, vem à frente também, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer dizer sim para Jesus, quer receber a salvação, quer receber o perdão dos seus pecados e se transformar, ser transformado por Deus em filho, filha de Deus? Vem à frente, nós vamos orar ao Senhor. Vamos vir mais à frente, irmãos, vamos chegar mais perto aqui, ó. Vamos chegar aqui mais no centro e mais perto, vamos lá? Vamos ficar mais juntinho? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, queremos colocar as nossas vidas e os nossos pedidos para 2022 em Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a desenvolver seriedade no nosso coração com aquilo que nós falamos para Ti, com aquilo que pedimos para o Senhor. Não deixa, Pai, a gente levar a vida cristã na brincadeira. Faz a gente compreender, Pai, o real significado do que é sermos filhos e filhas de Deus. Queremos entregar a Ti, Pai, tudo aquilo que escrevemos nesses folders. Queremos entregar a Ti tudo o que nós almejamos para 2022. Queremos mais uma vez consagrar a nossa vida e dizer que a nossa vida pertence ao Senhor, e que os nossos sonhos e desejos pertencem ao Senhor, e pedir que o Senhor abençoe os nossos planos, como está escrito na Tua palavra em Provérbios 16, versículo 3, porque cremos nas promessas do Senhor. Queremos entregar a Ti tudo o que somos, tudo o que temos. Queremos entregar a Ti, Pai, o nosso relacionamento contigo, para que nós estejamos mais perto de Ti cada vez mais, e que o Senhor, meu Deus, tire do nosso coração e nos ajude a renunciar no coração tudo aquilo que toma o Teu lugar em nossa vida, Senhor. Que estejamos mais próximos do Senhor e sejamos pessoas cheias do Teu Espírito Santo.
Pai, abençoa a nossa família, os nossos relacionamentos familiares. Oh meu Deus, que sejamos bênção dentro da nossa casa, para todos os membros da nossa família, que sejamos a bênção do Senhor naquele lugar, Senhor. Abençoa a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica, a nossa saúde emocional. Ó Deus, se alguém doente, enfermo nesse lugar, que venha a tua cura agora, Senhor. Cura para as doenças físicas, para as doenças emocionais. Que haja saúde, Pai, em nossos ossos, em nosso sangue, em nossas células, em nossos músculos, em nossos órgãos internos e externos. Que haja saúde na nossa pele, que haja saúde, meu Deus, é a saúde do Senhor. Oh Jeová Rafá, traga a cura e a bênção da saúde sobre o teu povo, Senhor. Pai querido, que o Senhor abençoe as nossas finanças, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para administrar o dinheiro do Senhor, que o Senhor concede a nós. Dá-nos sabedoria e disciplina, Senhor, um coração disciplinado para gastar, para doar, para contribuir, para investir, para guardar. Oh meu Deus, dá-nos sabedoria para administrarmos sabiamente o dinheiro do Senhor. Oh meu Deus, e usa as nossas vidas no ministério da tua obra. Dá-nos, Pai, conceda-nos dons e ministérios. Usa as nossas mãos, usa os nossos lábios. Conceda-nos, Pai, capacitação espiritual e poder do alto, poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas vivas de Jesus, onde quer que estejamos, que nós venhamos refletir a luz de Jesus, Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar as nossas vidas, Pai. No poder do Espírito Santo, usa as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos um coração comprometido com a tua vontade, Senhor. Dá-nos um coração comprometido com aquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida. Dá-nos um coração comprometido com os nossos sonhos, metas que nós entregamos ao Senhor. Estenda suas mãos a Deus. Diga para Jesus que você entrega toda a sua vida a Ele, que você entrega os teus sonhos, as tuas necessidades, os seus dilemas, as suas dúvidas, os seus problemas. Diga para Jesus que você entrega tudo para Ele, que a tua vida pertence a Ele, que você já entregou sua vida a Ele. Diga isso para Jesus, que você confia no amor dEle, nas promessas dEle, no cuidado dEle. Senhor, olha essas mãos erguidas, levantadas para o Senhor. Nós, Pai, queremos dizer que a nossa vida pertence ao Senhor, e que nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor já tem realizado em nossas vidas, e por tudo mais que o Senhor há de realizar. Que essas mãos erguidas, Pai, sejam usadas por Ti, que no impor dessas mãos sobre outras vidas, que enfermos sejam curados, que os demônios batam em retirada, que vidas sejam abençoadas, lares sejam abençoados. Ó Deus, que no abrir desses lábios que estão aqui na frente, que haja a palavra do Senhor sendo proferida, com autoridade, com poder e glória. Meu Deus, em nome de Jesus, usa-nos para a Tua glória, para o Teu louvor e para a edificação dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, volte para o seu lugar, abençoado, abençoada pelo Senhor, amém? E vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração.